Capítulo 101. Testamentos e legados. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. O egoísmo é um pecado que destrói a alma. A esta classe pertence a cobiça, que é idolatria. Todas as coisas pertencem a Deus. Toda a prosperidade de que desfrutamos é o resultado da beneficência divina. Deus é o grande dispensador de todo o bem. Se Ele, pois, requer uma parte qualquer do que nos tem dado em abundância, não é para com isso se enriquecer com as nossas dádivas, pois nada necessita de nossas mãos. Seu fim é dar-nos oportunidade de exercer a renúncia própria, o amor e a simpatia para com os nossos semelhantes e sermos desse modo grandemente exaltados. Em cada dispensação, desde os dias de Adão até hoje, Deus tem reivindicado o homem como propriedade sua, dizendo-se o legítimo dono do universo. Por isso pede que lhe consagremos nossas primícias, paguemos um tributo de lealdade para com ele, submetendo-lhe a sua propriedade e reconhecendo assim a sua soberania. E em recompensa nos permite conservar seus bens, desfrutar os mesmos, dando-nos para isso a sua bênção. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. As reivindicações de Deus têm a primazia. Não fazemos sua vontade quando lhe consagramos aquilo que resta de nossas reais ou supostas necessidades. Antes de gastarmos uma só parcela de nossos rendimentos, devemos separar e oferecer a Deus a parte que de nós requer. Na velha dispensação, uma oferta em ações de graças era conservada sempre queimando sobre o altar, evidenciando assim a eterna obrigação em que estamos para com Deus. Se somos prósperos em nossos negócios materiais, é porque Deus nos abençoa. Uma parte de nossa renda deve ser consagrada aos pobres e uma grande parte à causa de Deus. Se dermos a Deus o que Ele pede, o restante será santificado e abençoado em proveito nosso. Porém, se um homem rouba a Deus, retendo a parte que ele requer, a maldição recai sobre tudo o que possui. Deus constitui aos homens condutos através dos quais devem fluir os meios para custear a obra que pretende realizar no mundo. Conferiu-lhe os bens que deverão saber usar sabiamente, não os acumulando egoístamente ou empregando-os no luxo e na satisfação de si próprios, quer no vestuário, quer no adorno de sua casa. Confiou-lhes meios para com eles suprir as necessidades de seus servos que trabalham como missionários e pregadores, e custearam os estabelecimentos fundados entre nós. Os que se regozijam na preciosa luz da verdade devem experimentar um desejo ardente de enviá-la a toda parte. Temos alguns fiéis porta-bandeiras que nunca se esquivam a seus deveres nem evitam responsabilidade. Seu coração e bolsa estão sempre abertos a todo pedido de meios para promover a causa de Deus. Com efeito, alguns parecem até excederem a justa medida de sua obrigação, como que receando perder a oportunidade de depositar sua parte no banco do céu. Há outros que fazem o menos que podem. Esses, se não acumulam seus bens, os dissipam, só contribuindo relutantemente com uma pequena parte para a obra de Deus. Quando fazem uma promessa ou voto a Deus, arrependem-se mais tarde e esquivam tanto quanto podem do pagamento, se não totalmente. Calculam o dízimo o mais escassamente possível, como se considerassem perdido o que restituem a Deus. Podem as nossas várias instituições sentir-se embaraçadas à míngua de meios, mas continuam portando-se como se não lhes importasse a sua subsistência. E, contudo, são instrumentos pelos quais Deus se propõe iluminar o mundo. Mordomia dos idosos.
Esses estabelecimentos não desfrutam, como outros, da faculdade dos subsídios ou doações. E, contudo, Deus os tem prosperado e abençoado grandemente, servindo-se deles para a realização de grande bem. Há pessoas de idade entre nós que estão tocando já ao termo de sua carreira, mas por falta de homens inteligentes que saibam assegurar as propriedades destas pessoas para a obra de Deus, estas passam para as mãos dos que servem a Satanás. Esses meios lhes foram emprestados por Deus e devem ser-lhe restituídos, mas em 9 casos de 10, esses irmãos dispõem dos seus bens de maneira que Deus não é glorificado, porque ao falecer, coisa alguma da propriedade de Deus a eles confiada reverte para os seus tesouros. Em alguns casos, esses irmãos foram assistidos por conselheiros não consagrados, que raciocinavam do seu ponto de vista humano e não de acordo com o parecer de Deus. Muitas vezes, uma fortuna legada a filhos ou netos redunda somente em mal para seus herdeiros. Não tendo amor a Deus nem à sua verdade, esses meios que de direito pertencem a Deus passam ao poder de Satanás. Satanás é muito mais vigilante, perspicaz e hábil para conseguir meios para si do que são os nossos irmãos para assegurar a propriedade de Deus para a sua glória. Muitos testamentos foram feitos de modo tão superficial que não tiveram validade perante a lei, e deste modo grandes somas se perderam para a causa. Nossos irmãos devem reconhecer que sobre eles, como fiéis servos do Senhor, pesa a responsabilidade de agir prudentemente nesses casos, a fim de assegurar-lhe o que lhe pertence. Muitos se revelam a este respeito de uma delicadeza descabida. Procedem como se estivessem trilhando veredas proibidas quando falam a pessoas de idade avançada ou inválidos a propósito de seus bens, a fim de saber como pretendem dispor deles. Entretanto, é este um dever tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de almas. Aqui está um homem que de Deus possui dinheiro e propriedades e está a ponto de transferir sua mordomia. Deve colocar os meios que de Deus recebeu emprestados para serem usados em sua obra, nas mãos ímpias, simplesmente por serem estes seus parentes? Não devem antes homens cristãos tomar o devido interesse e experimentar ansiedade, tanto pelo bem-estar futuro dessa pessoa como pelos interesses da causa de Deus, a fim de que disponha retamente dos bens de seu Senhor, os talentos que lhe foram confiados para sábio uso? Quererão seus irmãos que o assistem vê-la deixar esta vida ao mesmo tempo privando de meios a tesouraria de Deus? Isto significaria uma perda tremenda para ele e para a causa, porque abandonando seus talentos nas mãos de indivíduos que não têm nenhuma consideração pela verdade divina, de caso pensado coloca os talentos em um lenço e os esconde na terra. Deus deseja que seus seguidores disponham pessoalmente de seus bens enquanto isso lhe seja possível. Dirá alguém: temos porventura de renunciar a tudo que consideramos nossa propriedade? Pode isto não nos ser exigido ainda, mas devemos estar prontos a fazê-lo por amor de Cristo. Devemos reconhecer que nossas propriedades são totalmente suas e usá-las liberalmente quando o progresso da obra o exigir. Muitos fecham os ouvidos aos pedidos de dinheiro para enviar missionários ao estrangeiro e para a difusão da verdade por meio de impressos que devem ser espalhados por todo o mundo como folhas de outono. Essas pessoas justificam sua avareza, alegando que tomaram disposições que deverão revelar sua caridade na ocasião da morte. Na disposição de sua última vontade, contemplaram a obra de Deus. Por isso conduzem uma vida de avareza, roubando-no nos dízimos e ofertas, e pelo seu testamento lhe restituem apenas pequena parte do que lhes confiou, enquanto a parte maior reverte para os parentes, que não tomam nenhum interesse pela verdade. Constitui esta uma das piores formas de roubo. Roubam a Deus aquilo que lhe devem, e isto não só durante a vida, mas também na morte. É loucura adiar. É completa loucura deixar até quase a hora da morte a preparação para a vida futura. É também um erro grave protelar a resposta aos apelos de liberalidade para a obra de Deus até o tempo de transferir a outros a mordomia. Aqueles a quem confiardes os talentos que de Deus recebestes podem ou não administrá-los assim como vós o tendes feito. Como poderão pessoas abastadas arriscar-se a tanto?
Os que esperam até a hora da morte para dispor de seus bens, parece que o fazem mais por causa da morte do que por amor a Deus. Assim procedendo, muitos estão agindo em oposição direta ao plano que Deus estabeleceu em sua palavra. Se quiserem fazer bem, devem aproveitar os preciosos momentos do presente e empenhar todos os esforços como que temendo perder a oportunidade favorável para o fazer. Os que negligenciam deveres de que estão perfeitamente inteirados, deixando de corresponder às reivindicações que Deus lhes faz nesta vida e procurando acalmar a consciência com o propósito de, na sua morte, estabelecer um legado, não terão da parte do Mestre nem louvor nem recompensa. Estes não praticam nenhuma renúncia, mas retêm seus meios enquanto podem, renunciando-os só porque o exige a morte. Se fossem cristãos verdadeiros, praticariam em vida, estando ainda sãos e fortes, o que transferem até a morte. Devotariam a Deus e a si mesmos o que lhes pertence, ao passo que, agindo como mordomos conscienciosos, cumpririam seu dever. Como executores de seus próprios testamentos, poderiam por si mesmos satisfazer as reivindicações divinas, em vez de deixar a responsabilidade disto a outros. Devemos considerar-nos despenseiros da propriedade do Senhor, e a Deus como proprietário absoluto a quem devemos entregar o que é seu quando Ele o requer. Quando vier para receber com juros o que lhes confiou, os cobiçosos se persuadirão de que, em vez de ter multiplicado seus talentos, acarretaram para si mesmos a condenação pronunciada contra o servo mau e infiel. O Senhor deseja que a morte de seus servos seja sentida como uma perda por causa da boa influência que exerceram e das muitas ofertas voluntárias com que concorreram para abastecer o tesouro de Deus. Legados deixados na morte são uma miserável compensação da beneficência que se deveria praticar em vida. Os servos de Deus devem dispor de seus bens todos os dias, em boas obras e ofertas liberais ao Senhor. Não devem contentar-se com dar a Deus uma porção desproporcionadamente pequena em comparação ao que gastam para si mesmos. Dispondo de seus bens cada dia, contemplarão nele os objetos e amigos que maior direito têm à sua afeição. Seu melhor amigo é Cristo. Ele não lhes negou a própria vida e por amor dele se fez pobre para que por ele enriquecessem. Merece, portanto, todo o nosso coração tudo quanto temos e somos. Mas muitos supostos cristãos declinam em vida as reivindicações de Jesus e o insultam na morte, legando-lhe uma parte mesquinha de seus bens. Lembrem-se todos que estiverem neste caso de que esta maneira de roubar a Deus não representa um ato impensado, mas um plano premeditado, pois que todo legado é instituído com a declaração expressa de estar o testador em pleno uso de suas faculdades. Depois de haverem defraudado a obra de Deus em vida, perpetuam essa fraude na morte e com pleno apoio de suas faculdades mentais. Tal testamento muitos consideram um suave travesseiro em que reclinar a cabeça na hora extrema. Representa uma espécie de preparado para a morte, e é arranjado de modo a não perturbar a tranquilidade de seu espírito ao exalarem o último alento. Poderão essas pessoas descansar tranquilamente a respeito das contas que lhes hão de ser pedidas de sua mordomia? Devemos ser todos ricos em boas obras se queremos garantir-nos a vida futura e eterna. Quando o juízo se instituir e os livros forem abertos, cada qual será julgado e recompensado